Muito bem. Caros ouvintes, você que está acompanhando a gente aí pelo Instagram, pelo rádio, pelo YouTube, chegou esse momento maravilhoso da gente compartilhar algo da palavra do Senhor. Você sabe que nós estamos aí numa sequência acompanhando o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos falar sobre Transformado pela Palavra, é o título do capítulo. Quero pegar o texto bíblico de Mateus capítulo 4, verso 4, uma resposta de Jesus ao inimigo das nossas almas. Jesus diz para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A verdade nos transforma. A verdade nos transforma. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a verdade vai libertar, significa que alguém era escravo, né? A mentira, o engano, os sofismas escravizam, formam prisões, cadeias, ilusões que aprisionam as pessoas, que aprisionam o homem, que aprisiona a mulher, que aprisiona a humanidade. É assim que age o inimigo das nossas almas desde o princípio. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira e ele mente desde o início. E Jesus, justamente confrontando o diabo, diz a ele: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a verdade, ela transforma, a verdade liberta, a verdade da palavra de Deus, ela destrói cadeias, sofismas, ela abre a porta das prisões, ela transforma o homem. E esse é o verdadeiro crescimento, é aí que nós crescemos, né? O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. Foi isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o engano, as mentiras de Satanás, a ilusão do pecado, isso é removido da nossa mente, isso é removido do nosso coração pelo poder da palavra de Deus, e nós vamos crescendo em Cristo. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, né, nós somos salvos por Ele, por crer no sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia fala que inicia-se um processo na vida da gente. Todo cristão está vivendo um processo. Todo discípulo de Jesus Cristo está vivendo um processo. Esse processo se chama santificação. É por esse processo que nós somos aperfeiçoados a cada dia pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e somos transformados à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29 fala que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então a palavra de Deus, ela opera isso em nós. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. É diferente. Hoje tem pouco valor a palavra, né? As pessoas não cumprem suas promessas, elas prometem, não cumprem, juram falsamente, enganam, mentem com facilidade. Então, na nossa cultura, pouco valor tem a palavra. É necessário um monte de mecanismos para garantir que as pessoas cumpram com sua palavra, contratos, multas, assinaturas e reconhecimento de firma, porque as pessoas facilmente mentem e enganam. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então, pela palavra de Deus as coisas são trazidas à existência. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é transformadora. Quando Deus fala, as coisas mudam. Quando Deus fala, as coisas são determinadas pelo que Ele disse. O profeta Isaías, né, no capítulo 55, Deus declara, né, que a palavra dele não torna vazia, mas a palavra dele, ela vai cumprir aquilo que o apraz, né? Então, quando Deus declara alguma coisa, isso vai acontecer. O fato é que Jesus disse, amados, que nós não podemos viver sem a palavra de Deus. É assim que nós temos que interpretar. Porque Jesus comparou a palavra de Deus ao pão, né? O diabo estava tentando Jesus estava 40 dias em jejum ali, e o diabo então tenta Jesus, falando que ele transformasse as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Então Jesus declara para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, assim como o nosso corpo, ele precisa ser alimentado para viver, para crescer, para se desenvolver, para ter saúde, também assim é todo o nosso ser, é o nosso espírito, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Então nós carecemos da palavra de Deus. Viver longe da palavra de Deus é definhar. Viver longe da palavra de Deus é perder saúde espiritual, é perder desenvolvimento espiritual, é passar fome, né? É passar fome. E aí quando você passa fome, você começa a ter certas debilidades. Então não podemos viver sem a palavra de Deus. Você precisa considerar a palavra de Deus essencial à sua vida, assim como é essencial o alimento. Se você quer crescer espiritualmente falando, você não pode abrir mão da palavra de Deus. Nós somos chamados por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, a permanecer na sua palavra. Então, para nós nos tornarmos discípulos saudáveis, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos nos alimentar sempre dessa palavra. Permanecer na palavra de Deus. E aí nós temos aí 3 atitudes que o autor coloca aqui no livro, é importante destacar. 3 atitudes para que a gente permaneça na palavra de Deus. E a primeira coisa que ele coloca é aceitar a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola, né? É um guia para nós. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Abrir mão da palavra de Deus é andar no escuro, é andar às cegas, é estar perto de se perder. A Bíblia deve ter sempre a última palavra na minha vida e na sua vida. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus é isso. Olha, muitos dos nossos problemas ocorrem porque nós baseamos nossas escolhas nas coisas erradas. E a gente vinha falando disso aqui um pouco antes no programa. Muitas decisões as pessoas tomam baseada na cultura. Todo mundo está fazendo isso. Se todo mundo faz, então é certo. As pessoas deduzem. Se todo mundo está fazendo, então esse deve ser o caminho. É a cultura. As pessoas fazem por tradição. Sempre fizemos desse jeito, vamos continuar fazendo. As pessoas às vezes tomam escolhas pela razão. Olha, isso parece lógico. Se isso parece lógico, então vamos andar por esse caminho, vamos escolher. Ou pela emoção, né? Isso mexeu comigo. Eu senti aqui dentro que era a coisa certa a se fazer, né? Eu ouvi meu coração e então tomei a decisão. Todos esses critérios foram corrompidos quando o pecado entrou no mundo. A cultura foi corrompida, a razão humana foi corrompida, as emoções humanas foram corrompidas e até as tradições foram corrompidas pelo pecado. Então, nós não podemos nos basear na tradição, não podemos nos basear na cultura, não podemos nos basear na razão humana e não podemos nos basear nas emoções. Nós precisamos de algo concreto, algo firme, imutável, algo eterno, para basear nossas escolhas, nossas decisões, as direções da nossa vida. E esse algo é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é eterna. Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a decisão importante que você precisa tomar hoje, uma decisão importante que você precisa colocar firme na sua vida, é a decisão de que a palavra de Deus exercerá autoridade máxima sobre a sua vida. O discípulo de Cristo não tem dúvida sobre isso. Amados, enquanto eu comia pizza depois do culto com um dos pastores lá da igreja, e a gente conversava sobre isso, meu irmão, eu não questiono a Bíblia. Qualquer coisa que apareça diferente do que a Bíblia diz, para mim já é considerado erro, já é considerado mentira, já não vou acolher, aquilo não vai ser acolhido pela minha mente, aquilo não vai ser acolhido pelo meu coração, porque contrapõe a Escritura. O discípulo de Cristo, ele tem essa convicção de que a maior autoridade sobre a vida dele, sobre as decisões, escolhas, é a palavra de Deus, independente da cultura, independente da tradição, independente da razão, independente da emoção, a palavra de Deus é a maior autoridade na minha vida. Estabeleça
que antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você vai submeter isso à palavra de Deus. Com quem você vai se casar? Submeta a palavra de Deus. Com quem você vai namorar? Submeta a palavra de Deus. Submeta a palavra de Deus onde você vai trabalhar, com quem você vai se relacionar, que tipo de leitura você vai fazer, que tipo de filme você vai assistir. Submeta a palavra de Deus. Que tipo de relação, que tipo de relacionamento você vai ter com as pessoas. Submeta a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a autoridade máxima na minha vida e na sua vida, se nós queremos crescer como discípulos de Jesus Cristo. Jovem, você que está na escola, você que está na faculdade, você que está estudando filosofia, você que está estudando antropologia, você que está estudando sociologia, você que está estudando história, tudo que você ouvir na sua faculdade, tudo que você ouvir do seu professor, tudo que você ouvir na sua escola, deve ser submetido à autoridade da palavra de Deus. Se o que ele está ensinando lá contrapõe a Escritura, você deve rejeitar. É mentira, é engano, é caminho de morte. A palavra de Deus é a maior autoridade na minha vida e na sua vida. Quando eu fui fazer faculdade, eu não tive dúvida. Quando eu estudei antropologia, quando eu estudei sociologia, quando eu estudei filosofia, quando eu estudei psicologia, quando eu vou fazer qualquer outro curso, a palavra de Deus é o filtro de qualquer outra informação que chegue até mim. Num curso de coaching, num curso de psicologia, em qualquer outro lugar onde eu for, numa palestra que eu vou ouvir, num livro que eu vou ler, num filme que eu vou assistir, o filtro dentro do meu coração, dentro de mim, é a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia não é questionada no meu coração. Qualquer outra coisa é questionada. A palavra de Deus é a autoridade suprema. Então tome essa decisão hoje. Abrace a Bíblia como autoridade suprema. Você quer ser iluminado? Você quer que a sua vida seja um caminho de luz? Você quer que a sua vida seja um caminho de prosperidade? Você quer que a sua vida seja uma vida que agrade a Deus? Então você abrace a Bíblia como autoridade máxima sobre a sua vida. É isso que diz a Escritura. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não foi esse o recado que Deus deu para Josué? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes você medita nele, para que você faça conforme tudo quanto nele está escrito. E então você fará prosperar o seu caminho onde você for. Então, amados, a palavra de Deus, ela é o esteio. Ela é a firmeza que conduz a nossa vida. Ela é a firmeza, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Se você quer ter a sua vida iluminada, se você quer ter a sua vida, uma vida que agrada a Deus, você não pode abrir mão da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não pode ser flexível para você. Ela tem que ser a autoridade máxima sobre a sua vida, Então, 3 atitudes para permanecer na palavra de Deus. Qual é a primeira? Devo aceitar a autoridade da palavra de Deus. Devo estabelecer a Bíblia como autoridade máxima sobre a minha vida. Segunda, devo assimilar sua verdade. Então não basta eu dizer que a Bíblia é a autoridade máxima sobre a minha vida. Eu preciso saber o que a Bíblia diz. Como que eu vou estabelecer a Bíblia como autoridade máxima sobre a minha vida se eu não sei o que está escrito lá? Se eu não conheço a Escritura? Então eu preciso assimilar, não basta acreditar na Bíblia. Eu tenho que impregnar a minha mente, o meu ser, o meu coração com os ensinamentos da Escritura, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Então existem 5 maneiras para eu assimilar a Escritura. Receber a Escritura, eu preciso ter uma Bíblia, né? Eu preciso ter uma Bíblia.
receber a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso pesquisar, estudar a palavra de Deus, eu preciso memorizar a palavra de Deus e refletir sobre ela, meditar na palavra de Deus. Então você recebe a palavra de Deus quando você ouve e a aceita. A parábola do semeador, ela fala justamente sobre isso, né? Daquelas pessoas que de pronto rejeitam a palavra, não querem nem ouvir. Daquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, logo se escandaliza com a palavra, não tem firmeza. Daqueles que deixam a palavra ser sufocada por causa dos cuidados desse mundo. E daqueles que deixam a palavra frutificar em si mesmos. Então nós precisamos receber essa palavra, acolher essa palavra em nós, para que ela gere frutos na minha vida, gere frutos na sua vida. Então nós precisamos perceber como é que nós temos ouvido a palavra. Você, meu irmão, você que é frequentador de igreja, você que vai à missa, você que vai ao culto e ouve a palavra do Senhor, como é que você tem ouvido a pregação? Como é que você tem ouvido a aula da escola bíblica? Como é que você tem ouvido? Você tem ouvido com atenção, você tem ouvido de maneira receptiva, de forma que a palavra do Senhor tem encontrado lugar no seu coração, na sua vida, dentro de você? Ou a palavra de Deus tem entrado por aqui e saído por aqui? É preciso estar atento a como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. É preciso a dedicação da leitura diária. Não basta ter uma Bíblia em casa, um exemplar na estante, ou a Bíblia num pedestal aberta no Salmo 91. Tem que ler a Escritura. Como que a Bíblia vai ter autoridade sobre a sua vida se você não sabe o que está escrito lá? Tem gente que declara com facilidade, eu creio na Bíblia de capa a capa, mas nunca leu a Bíblia de capa a capa. Uai, como assim, meu querido? Você precisa conhecer, você precisa ler a Escritura, você precisa pesquisar. E uma boa maneira de você pesquisar a Escritura é você se aprofundar na Escritura. Quando você ensina, quando você vai pregar, quando você vai dar uma aula, você se dedica, você lê, você pesquisa e aí você se aprofunda cada vez mais. Comprometa-se com o ministério do ensino, comprometa-se em pesquisar a Bíblia e conhecer a fundo. Memorize. Quantos textos da Escritura você sabe de cor? Você sabe pelo menos João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe de cor? Tem que saber de cor. Tem que decorar alguns versículos, inculcar na sua mente. Ah, pastor, mas eu tenho a memória muito ruim, a minha memória é ruim. É nada, irmão. Não é ruim. Você só precisa exercitar a sua mente, a sua memória, e logo você vai decorar. Você já decorou tantas coisas. Você decorou o caminho de casa, você decorou qual é o seu carro, você decorou o nome dos seus filhos, o nome da sua mulher, sabe o seu nome, sabe de qual o número do seu CPF. Então tem um monte de coisa que você decorou. A gente decora aquilo que é importante para nós. Aquilo que tem importância na nossa vida, amados, a gente decora. Decora a senha do banco. Irmão, tem gente que sabe a escalação do time. Ele sabe a escalação do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, sabe a escalação da seleção de 52, mas não sabe um versículo da Escritura de cor. Que vergonha, irmão. Vai memorizar a palavra do Senhor. Estabeleça alvos. Esse mês eu vou decorar 1. Esse mês eu vou decorar 2. Decore, memorize a palavra do Senhor, tenha ela na sua mente, para que a Escritura tenha autoridade na palavra do Senhor. Você precisa assimilar. A memória é um músculo e ela pode ser desenvolvida. Medite na palavra. Medite na palavra. Pense sobre ela. O salmista escreve no Salmo 19, né? Eu medito na tua palavra nas horas da noite, na madrugada. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro. Quando você estiver sem sono, irmão, pense na palavra do Senhor. Leia um texto da Escritura e deite no seu travesseiro pensando naquele texto. Deixe que ele inunde os seus pensamentos. É dessa forma que nós assimilamos a Escritura. Então, número 1, decidir colocar a Bíblia como autoridade máxima, a palavra de Deus como autoridade máxima na minha vida. Número 2, eu devo assimilar a Escritura. Se eu não assimilar a Escritura, como ela terá autoridade sobre mim? Mas a terceira coisa que nós precisamos, além de assimilar,
é pôr em prática os princípios da Escritura. Porque nada adianta eu decorar, não adianta eu meditar, não adianta eu ler a Bíblia de capa a capa, saber o que nela está escrito, se eu não praticar. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma casa que não cai quando sofre ataques da natureza. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre areia. Uma casa que cai com facilidade quando sofre as intempéries das chuvas, das enxurradas, dos ventos. Hoje é muito comum essa expressão, e a casa caiu. A casa caiu para fulano. Irmão, não deixa a casa cair para você, não. Não deixe a casa cair para você, irmão. Construa a sua casa sobre a rocha. E como é que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, irmão? É praticando o que está escrito na palavra. É praticando aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Decorar será inútil. Ler será inútil se nós não praticarmos a Escritura. Nós precisamos, na verdade, praticar. É a prática da palavra que vai nos libertar. Não é o conhecimento da palavra. Conhecer é um dos 3 pilares. Mas é a prática da palavra que vai nos libertar. Quando praticamos a palavra de Deus, nós somos confrontados. É quando a minha vontade é de fazer determinada coisa. É aquilo que eu queria fazer. Mas aí eu lembro que a palavra de Deus fala que fazer aquilo é pecado. Aí eu pratico a palavra deixando de fazer o que eu queria para fazer o que a Bíblia diz. Não foi isso que Jesus fez? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Irmão, isso vale mais do que cantar 1000 hinos, 1000 canções, do que tocar 500 instrumentos. É quando nós abrimos mão daquilo que o nosso coração gostaria de fazer, daquilo que a nossa emoção gostaria de fazer, daquilo que a nossa tradição familiar manda fazer, daquilo que a nossa cultura manda fazer. Nós abrimos mão de fazer isso para fazer o que a Bíblia diz, para fazer a vontade do Senhor, o que a palavra diz. Isso é que agrada a Deus, amados. Isso é que agrada a Deus quando nós cumprimos a palavra, quando nós praticamos a palavra. Não podemos abrir mão. Nós precisamos aplicar a palavra à nossa própria vida. Um espelho que vai refletir quem eu tenho sido. É aí que eu sou confrontado pela Escritura. É na prática da vida, é na prática cotidiana, é nos relacionamentos que a Bíblia vai confrontar a minha emoção, a Bíblia vai confrontar a minha tradição, a Bíblia vai confrontar a minha razão, a Bíblia vai confrontar a minha cultura. E é aí, irmão, que a Bíblia se torna, que a palavra de Deus se torna vida na minha vida e na sua vida. É quando eu abro mão dessas coisas para obedecer à Escritura, para cumprir a palavra do Senhor. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. E quando você for fazer, você confronta com a palavra do Senhor. O que Deus está pedindo a você por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? O que Deus está pedindo a você por meio da palavra para você deixar de fazer e que você ainda não deixou de fazer? Porque o que é que está impedindo você de submeter a sua vida à vontade de Deus, à palavra do Senhor? Para que você possa crescer em Cristo Jesus. Irmão, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia nos foi dada para transformar a nossa vida. E para transformar a nossa vida, 3 coisas. Conceder, nos submetermos à autoridade da palavra. Assimilar o que a palavra diz. E praticar o que a Bíblia diz. Se nós fizermos essas 3 coisas, nós permaneceremos na palavra, seremos transformados por ela. E certamente a nossa vida vai ser como um incenso de cheiro suave. As narinas do Senhor, Ele se agradará de nós. Deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida, transforme a sua família, a sua casa e o seu coração. Certamente você experimentará felicidade, luz, prosperidade. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração no dia de hoje.
Que Deus abençoe sua vida, sua família.